Olá, tudo bem? Que bom que você está conosco mais uma vez para nós meditarmos na palavra de Deus e nessas quartas-feiras que nós estamos nos encontrando online. E o meu desejo é que Deus abençoe você, a sua família, o seu lar, para que você possa estar realmente caminhando cada vez mais ao lado de Cristo, né? Hoje nós vamos estudar mais uma vez um episódio importante da palavra de Deus. Na realidade, vamos estudar um personagem, né? Um personagem que é bem interessante. Mas antes eu queria fazer alguns questionamentos. O primeiro deles é: alguma vez você já sentiu que decepcionou a Deus? Algumas vezes você já decepcionou realmente Deus, né? Ou você se sentiu tão decepcionado com você mesmo ou com você mesma que você não imaginaria que seria capaz de cometer um erro como esse em ir tão longe daquilo que eram os planos de Deus para a sua vida? Alguma vez você olhou para você e disse: não é possível. Eu realmente sou muito pequeno para estar realmente caminhando nos caminhos que Deus propôs, né? Já se sentiu assim, decepcionado? Né? Eu acho que várias pessoas já se sentiram assim. E hoje nós vamos ver um personagem que viveu com Jesus aqui nessa terra, quando Jesus esteve aqui na terra, e que viveu grandes decepções como essas, como eu e você já vivemos. Mas antes, eu queria orar com você e pedir que Deus abençoe você, seu lar, a sua família, as suas necessidades nesse momento. Feche seus olhos. Eterno Deus, obrigado por estarmos aqui mais uma vez e termos a oportunidade de estudar a tua palavra, entender os seus planos para a nossa vida. Cuida de nós hoje. Nós queremos estar de fato na sua presença. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu queria falar para vocês sobre a história de um dos personagens mais conhecidos do cristianismo, que foi Pedro. Pedro foi um dos grandes líderes realmente do cristianismo, né? E Pedro, ele é interessante porque talvez em algum aspecto da vida de Pedro você consegue se, se assemelhar a ele, né? E eu queria ler aqui um texto da palavra de Deus que está lá em João, capítulo 1, verso, verso 42. E olha que interessante. Pedro, ele tinha um nome que era antes Simão. E lá no verso 42 diz o seguinte: e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, né? Então, o nome de Pedro mudou quando se encontrou com Jesus, né? Jesus colocou o nome dele antes era Simão, agora se chamava Pedro. Pedro, em aramaico, quer dizer pedra, né? E de certa forma você pode dizer que Pedro ele era uma pedra mesmo. Pedra no sentido de ser um cabeça dura mesmo. Em vários aspectos da vida dele a gente percebe isso, né? De não ser aquele que hesita, mas aquele que toma decisões, e a questão dele é a ação, não é tanto pensar em o que fazer, né? Sempre Pedro foi assim. Sempre Pedro foi assim, né? E um dos episódios bem interessantes da vida de Pedro que nós vemos aí, que seria interessante que nós vemos agora, seria lá no livro de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, lá do verso 13 em diante, tem algumas declarações interessantes que Pedro faz, né? Na realidade, Jesus faz uma pergunta para Pedro. Mateus 16, verso 13 em diante, lá diz o seguinte: indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipos, perguntou a seus discípulos: quem dizes o povo ser o filho do homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou a ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro:
e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem a carne e sangue que o revelaram, mas o meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que ligares na terra será desligado no céu. Interessante, né? Pedro fez uma declaração que Jesus olhou para ele e disse: Olha, isso que você está falando não foi ninguém que revelou. Quem revelou a você foi os céus mesmo. Você está ligado realmente com os céus. Eu acho que Pedro bateu no peito, sentiu assim e falou: Eu sou o cara. Talvez nesse momento, né? Mas, meus queridos, é interessante que algumas pessoas têm uma interpretação totalmente equivocada desse texto, né? Se você for entender aqui, Jesus está fazendo um verdadeiro trocadilho, né? Pedro faz a revelação: olha, você é o Messias, você é o Salvador, você é aquele que era prometido para vir, não é? E aí Jesus olha para ele e fala assim: olha, você é pedra, e sobre essa pedra edificarei a igreja. A grande questão é que muitas pessoas dizem que Jesus estava dizendo para Pedro: você é pedra e sobre você eu edificarei a igreja. Na realidade, Jesus estava dizendo o seguinte: nós não temos aqui, não conseguimos enxergar como foi esse diálogo, como foi o gesto que Jesus usou. Mas na realidade, Jesus está dizendo o seguinte: depois de Pedro dizer que ele era o Messias, que Jesus era o Salvador, que ele era aquele que iria resgatar, Jesus estava dizendo para Pedro o seguinte: você é pedra. E sobre esta pedra, Jesus está dizendo, sobre essa pedra, que você disse que eu sou o Messias, que eu sou o Salvador, sobre esta pedra eu edificarei a igreja, né? E nós vemos em outras passagens bíblicas que Jesus é a pedra fundamental, é a pedra de esquina, a pedra que foi rejeitada e assim por diante. Nós vemos que Jesus é a pedra fundamental, não Pedro, né? Mas, meus queridos, Pedro ele é um personagem interessantíssimo por outros motivos também. Se eu e você formos lá no livro de Marcos, capítulo 14, nós vamos ver um momento realmente em que Pedro, mais uma vez, se revela, mostrando um pouquinho de como ele era. E aí você pode se assemelhar a ele também. Marcos capítulo 14, verso 27, ali conta a história do momento em que Jesus fez a última ceia, né, com seus discípulos. E naquele momento, Jesus estava dizendo a todos eles, o contexto era esse, que um deles iria trair e, na realidade, todos eles iriam fugir. Olha o que diz a palavra de Deus lá. Vamos à palavra de Deus, que é melhor. Então lhe disse Jesus: Todos vós escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Né? Pedro, nesse momento, olhou para isso, nesse instante, e pensou: não, eu não. Eu não serei esse. Eu não serei esse que irá se escandalizar, eu não serei esse que irá fugir. Não, eu ficarei com o Senhor até o final. E lá nós vemos o verso 31. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim, assim disseram todos. Pedro começou a falar: olha, tem um momento também no nos Evangelhos de João, em que Pedro diz que, olha, ainda que esses aqui venham escandalizar-se, eu não. Né? Ele diz nesse momento. Mas Pedro, a gente sabe da história. Né? A gente sabe que Pedro acabou negando Jesus 3 vezes. Né? Não acabou traindo, mas acabou negando Jesus 3 vezes. 3 vezes. Foi isso que aconteceu. Né? E se você for lá no livro de Lucas,
capítulo 22, esse episódio ele é interessantíssimo, porque mostra um momento em que Jesus viu que Pedro estava negando a Jesus, né? E é por esse motivo, meus queridos, que ao olhar para Pedro, eu quero que você olhe para você. Quando eu olho para Pedro, quando a palavra de Deus nos apresenta Pedro, na realidade, ele quer que nós venhamos olhar para nós mesmos, não é? No capítulo 22, verso 61, lá diz o seguinte: e quando Pedro negou a Jesus, vamos lá, diz o seguinte, deixa eu achar aqui. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Meus queridos, quando eu fico imaginando que tipo de olhar que foi esse, de Jesus olhar para Pedro e ver que ele estava negando a Jesus, sabe? Com certeza não foi um olhar de repreensão, não foi um olhar não foi um olhar assim de rejeição, mas foi um olhar de tristeza, foi um olhar de dor, mas foi um olhar de amor, de compaixão. Isso sim. Sabe por quê? Porque Deus ele nos ama diferente do amor que nós temos uns pelos outros. O amor de Deus é um amor incondicional. O amor de Jesus era um amor incondicional para com Pedro, né? E isso nós vemos cada vez mais sendo revelado depois, quando Jesus se encontra com Pedro. Isso nós vemos lá no Evangelho de João, capítulo 21. E isso me chama muita atenção, esse episódio, né? No Evangelho de João, capítulo 21. Lá diz o seguinte: quando Jesus, se você quiser abrir a Bíblia, você vai ver ali. Logo depois que Jesus ressuscitou, se encontrou com os discípulos, houve um momento em que Pedro e mais os seus discípulos tomaram a decisão de voltar a ir a pescar. E eles passaram a noite pescando e de madrugada Jesus aparece na praia enquanto eles estão lá no barco distante. Eles não reconhecem a Jesus, mas ao olharem um homem lá na praia, esse homem que era Jesus, diz para ele: olha, jogue as redes. Jogue as redes ali e vocês vão encontrar peixe. E ali diz que se encheu de peixe as redes, 153 peixes. Me chama a atenção isso, a palavra de Deus, colocar o número exato de peixes que tinham ali. Eram tantos peixes e havia perigo das redes se arrebentarem. E daí, naquele momento, João olha e diz: olha, eu acho, esse daí é Jesus. E Pedro não demorou muito, ele pulou nas águas e foi ao encontro de Jesus ali. Né? Depois de ter negado Jesus 3 vezes, Pedro com certeza já não era mais o mesmo. Já não tinha tanta aquela confiança, já não era mais aquele com aquele ímpeto. Na realidade, ele tinha ainda o ímpeto, tanto é que ele foi o primeiro a pular nas águas, né? Enquanto que os discípulos foram até ele, foram do bar, saíram do levaram o barco até a margem, né? Ainda continuava impossível, mas agora não acreditava mais tanto naquilo que ele via do amor para com Deus, com Jesus, né? Ele já não confiava tanto nos seus sentimentos, naquilo que havia no seu coração, né? Ele percebia que a caminhada agora tinha que ser realmente desconfiando dele. E talvez isso é algo que é necessário para nós hoje, sabe? Eu não sei como é que está a sua caminhada, mas desconfiar quer dizer depender mais de Deus. Desconfiar de si mesmo quer dizer confiar mais em Deus. Não confiar no nosso poder, na nossa capacidade, mas confiar cada vez mais na capacidade do que Deus pode fazer em minha vida. Tem que ser assim. Não dá para ser, não pode ser diferente disso, né? Tanto é que Jesus pergunta para Pedro: olha, Pedro, tu me amas? Tu me amas com um amor que é sublime, amor de todas as coisas? Quando Jesus fala, ele usa a palavra ágape. E aí Pedro usa a palavra para falar que ama a Deus com a palavra filéu.
Ágape, um amor supremo, um amor acima de todas as coisas, um amor incondicional. Filéu, um amor mais humano, mais sujeito a falhas, né? E é essa a resposta que Jesus dá, que Pedro dá. Jesus pergunta: seu amor é incondicional? Pedro fala: não, meu amor é um amor nobre, mas não incondicional. Eu sinto que eu sou que eu sou fraco. Ou seja, Pedro estava reconhecendo. Jesus pergunta 3 vezes. Na terceira vez, Jesus pergunta: é filéu? O seu amor é esse mesmo? E Pedro responde: é isso aí. Eu sou pequeno. Eu preciso do Senhor. Né? Na realidade, ainda assim, nós reconhecemos que somos pequenos, que somos frágeis, Deus nos perdoa. E é isso que Jesus nos ensina na experiência de Pedro. Ele nos perdoa. E mais ainda, ele diz o seguinte: eu tenho um chamado para você. Apacenta as minhas ovelhas. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está assistindo nesse momento, eu não sei em que momento você está assistindo, eu quero dizer que Deus tem um chamado para você. Independente da onde você tenha caminhado, independente da desconfiança que você tenha de você mesmo, Deus tem um chamado. Você está disposto a responder esse chamado? Servir a Deus realmente? Faça isso. E eu tenho certeza que Deus irá conduzir a sua vida para muito melhor do que já é hoje. E vai te tornar realmente um verdadeiro discípulo. Assim como Pedro foi, você será um verdadeiro discípulo ou uma discípula de Cristo. Deus abençoe você e a sua família e que você possa realmente responder esse chamado.